Olá, gente. Primeiramente, agradecer bastante pelo convite e pela possibilidade de estar com vocês aqui, para a gente conversar um pouco sobre essa temática tão importante. Um elogio a esse projeto, que vai dando oportunidade, para as pessoas aprenderem, por meio de vivências, por meio de palestras, por meio de partilhas. A gente acredita que é por meio desse movimento que a gente consegue transformar a sociedade. E eu vou compartilhar, a estratégia que a gente vai utilizar para essa discussão, para essa conversa que nós vamos realizar, é justamente por meio desse diálogo. Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos, que eu acho prudente para a nossa discussão. Então, eu sou o Robson Malacarne, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, e a proposta é a gente discutir a cultura como ferramenta de desenvolvimento sustentável. Então, eu vou estar trazendo para vocês alguns elementos, e colocando à disposição para outros contatos, para outros diálogos, porque a gente acredita, um princípio, para fundamentar essa discussão, a gente acredita que é por meio do diálogo que a gente consegue construir outras realidades, principalmente realidades menos, onde a pobreza não seja uma questão que está colocada. Então, a gente acredita num desenvolvimento que trabalha a partir da inclusão social e da sustentabilidade. Dito isso, eu gostaria de apresentar alguns itens. Eu vou estar trazendo para vocês alguns elementos, como eu já disse, e uma primeira questão que a gente quer trazer para a discussão é o que seria, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, esse ponto a gente acha importante, resgatar para essa conversa, tá bom? Primeiro, pensar o seguinte, a gente entende que o desenvolvimento ele é marcado por uma série de interfaces. Então, como vocês podem observar, se a gente quer um desenvolvimento que seja para todos e para todas, ele precisa compreender que há uma série de desafios. Quais são esses desafios? Então, o objetivo do desenvolvimento sustentável, ele acaba demarcando, mostrando para você, se a gente quer um desenvolvimento diferente, um outro desenvolvimento, a gente precisa pensar na erradicação da pobreza, entender a importância do combate à fome, de buscar saúde e bem-estar, uma educação de qualidade, também a questão da igualdade de gênero. Então, a gente não quer que determinadas pessoas ganhem mais do que outras, não, e sem considerar suas habilidades, e sim por outras questões como gênero, a questão do acesso potável e saneamento, como uma questão de direito, de dignidade, você ter acesso à água potável, a questão da energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, a importância da inovação, da indústria, da infraestrutura, você pensar em termos de mobilidade, e a gente pode citar exemplos, você quer ir para o seu trabalho, você tem algum compromisso, então o debate é que essa mobilidade ela tenha de fato uma qualidade, você tem um conforto, tenha dignidade nessa transporte. E pensando em diferentes tipos de mobilidade, tá, gente? É a questão de bicicleta, é ônibus, é a questão do carro particular, mas, ou seja, você pensar soluções inclusivas. Cidades e comunidades sustentáveis, que a gente vai aprofundar, então é importante dizer que esses são uma série de objetivos, eu estou detalhando para vocês brevemente, e a gente vai focar justamente em abordar esse número 11 aí, cidades e comunidades sustentáveis. Então, a gente vai discutir um pouco o que seria essa ideia de comunidade e como que essa ideia de comunidade pode, de interação, pode possibilitar essa ideia da cidade sustentável. Consumo e produção responsáveis, você ter a responsabilidade com o lixo que você gera, com resíduo. Ação contra a mudança global do clima, reconhecer que a alteração climática causa impacto, então a gente precisa reconhecer que isso afeta a nossa vida. A questão da água, da vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. Então, você também precisa ter o respeito, instituições que se dediquem a promover a paz. Então, é a valorização das diversas associações nesse sentido. Parcerias e meios de implementação. Então, nós vamos discutir hoje também essa questão de meios que você possui para implementar mudanças.
Dito isso, né, como eu falei no início da nossa conversa, do nosso diálogo, o nosso foco do debate são as cidades e comunidades sustentáveis. E aí eu vou apresentar para vocês, vou trazer uma provocação para a gente pensar o que seria essas cidades, o que seriam essas comunidades sustentáveis. Eu acredito que fica menos complexo, né? Então a gente tem que reconhecer que esse tema não é um tema tão simples, mas é um tema que tem impacto diretamente no nosso dia a dia. E essa imagem que eu estou colocando agora para vocês, né, ela é uma imagem que facilita a nossa compreensão a respeito, né, do que seria a cidade sustentável e de qual o papel da comunidade na promoção de uma cidade sustentável. E como que a gente vai trabalhar essa perspectiva, né? Essa imagem eu gostaria que a gente olhasse com bastante atenção. O que significa essa imagem? Isso aqui é uma cisterna, né? E o que é uma cisterna? A cisterna é uma tecnologia, né, que ela é desenvolvida, no caso, no Nordeste, principalmente no Nordeste, tá? E qual que é o propósito dessa tecnologia? Ela trabalha com uma perspectiva de você captar a água nos períodos, né, de chuva, né, de abundância de chuva, né? Então, você capta essa água nos períodos de abundância de chuva e, né, nos momentos de seca, o propósito é que você, esse líquido que você tem armazenado aí na cisterna, você possa estar utilizando dessa água. Então, por que eu achei prudente trazer essa imagem? Para facilitar a compreensão, né, do que se espera de uma cidade sustentável. Uma cidade sustentável é aquela que justamente, você se prepara para enfrentar as alterações climáticas, né? E você tem uma postura de acolhida com algo que você não consegue prever e impor, né? Quem vai impor a vontade na natureza? Vamos considerar assim dessa forma. A natureza, ela tem uma variação climática, né? Se antes, né, a gente tinha aquela facilidade de prever, esse período do ano vamos ter tal comportamento, né? Hoje nós temos essa dificuldade, então a gente precisa reconhecer a realidade que nos desafia. Hoje a dificuldade é que a gente não consegue prever qual o comportamento do tempo. Então a ideia da cisterna enquanto tecnologia, ela representa esse desejo, a gente pode até dizer essa utopia, de uma cidade sustentável e acolhedora, né, principalmente com os mais pobres. Em que perspectiva? Você tem que estar preparado, você tem que, por meio de uma mobilização da comunidade, né, então a cisterna é um exemplo dessa ação concreta, e isso surgiu muito no Nordeste, né, as comunidades começaram a se mobilizar, né, para o quê? Justamente estarem preparadas para a variação climática, que é muito característica daquela região. Então, as comunidades começaram a se mobilizar para criar essas cisternas, né? Então, foi uma ação da comunidade que deu o resultado para você ter essa capacidade de capturar esse líquido precioso que é a água, para utilizar nos momentos de seca. Então, essa ideia, isso que eu gostaria de fortalecer, né? Essa ideia de cidade sustentável é justamente isso, você ter a capacidade de mobilizar a comunidade para alcançar um determinado objetivo. No caso aqui, é a sustentabilidade, né? Você ter uma cidade que tenha capacidade de lidar com esse bem tão precioso que é a água, e muitas vezes a gente não valoriza. E aí, o que eu gostaria de destacar? Tá? Para facilitar a nossa discussão e a nossa compreensão. Há algumas características que precisam ser enfatizadas, né, para a gente associar essas duas questões importantíssimas, né? Comunidade, cultura e cidade sustentável. Né? Esses três passos para a gente pensar juntos, né? E um exemplo importantíssimo é a capoeira, né? Esse projeto Lapidando Diamantes, que justamente mobiliza, né, uma comunidade em torno de uma causa, em torno de causas, né? Causas que são fundamentais para você transformar essa realidade, por meio de estratégias culturais. E é isso que eu gostaria de trazer enquanto colaboração para essa discussão, né? E eu espero que possa
colaborar com o debate desse projeto tão lindo e importante que precisa ser enfatizado. Quando a gente pensa o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, e especificamente nesse Objetivo 11, de comunidade e cidade sustentável, a gente precisa valorizar, né, a potência criativa desses coletivos, a potência criativa, né, de grupos como a capoeira. E a capoeira, ela possui essa característica de sustentabilidade, né, de responsabilidade com o meio ambiente, de respeito também à diversidade. Então, você precisa, né, essa foto eu achei prudente de trazer, porque ela traz ela facilita essa compreensão, né? Se você observar, você tem crianças nessa foto, você tem adultos, né, você tem pessoas de diversos gêneros, você tem, né, pessoas que estão em roda numa discussão importante para pensar a sua própria comunidade, né, valorizando a arte, valorizando, né, a importância de você respeitar a diversidade que se revela nessa roda, né? A roda ela tem um sentido importantíssimo de acolhida, porque você tem a capacidade, né? É diferente de uma organização em fila, é diferente de uma organização onde você tem uma cadeira em frente, né, da outra, né? Então que você acaba muitas vezes não vendo o rosto das pessoas, e aqui na roda, como está essa figura importantíssima, você está vendo o rosto de cada um, está vendo a identidade singular de cada um, e está sendo valorizada também a importância de você trabalhar de modo coletivo. Então, a capoeira, ela tem essas características que precisam ser valorizadas. Potência criativa, sustentabilidade, esse respeito com o meio ambiente, diversidade, que precisa ser respeitado, né? Então, é uma arte que tem uma atuação importantíssima no combate da questão racial, né? E também importantíssima na valorização de gênero, como a gente está observando nessa roda, né? Dando valor para essa diversidade. E a inclusão social, por quê? A partir do momento que você está num coletivo, você começa a perceber as oportunidades, né? Você está desenvolvendo as suas potencialidades, né? Desenvolvendo a sua potência criativa e também aproveitando as oportunidades, porque é na rede de solidariedade que você acaba entendendo, opa, né? Eu não estou sozinho para enfrentar as dificuldades da vida, então eu preciso estar em coletivo, né? Por meio de uma organização coletiva, buscando oportunidades e também para trabalhar pela exigência de direitos, né? Então, isso precisa ser valorizado acima de tudo. Então, por isso que eu gostei bastante quando eu fui convidado para participar, né? Para fazer essa contribuição, essa pequena contribuição, porque é reconhecer, né? É trazer esse reconhecimento para esse coletivo cultural que é fundamental, né? Para essa associação que promove, né, essa transformação social, e a minha fala vai nesse sentido, valorizar essa mobilização coletiva, porque, sem dúvida, aquela discussão que é importantíssima, né? Sozinho você vai enfrentar as dificuldades, agora, se você estiver em coletivo, essas dificuldades poderão ser vencidas porque você trabalha na valorização da arte, enquanto essa potência criativa, na valorização da cultura, enquanto mobilização também, tanto social, né? Uma mobilização que traz benefícios tanto para a pessoa de modo, né, isolado, mas também para o grupo, né? Você tem essa valorização do pertencimento ao território como estratégia de transformação social. E aí eu quero concluir a minha fala, né, dizendo que o objetivo foi trazer algumas provocações, né, demonstrando esse papel da cultura como instrumento, como ferramenta de desenvolvimento, ferramenta de transformação social, e eu quero me colocar aqui à disposição para outros diálogos, né? Eu que sou professor do Instituto Federal, né, e que sou integrante, né, do Núcleo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade, então, que é o Núcleo POEM. A minha proposta aqui foi trazer algumas reflexões, tá bom? Né, mas entendendo que é um debate que abre muitas oportunidades e que a gente precisa de ter outros espaços para ampliar esse nosso diálogo. E a minha proposta aqui, humilde, foi trazer algumas questões mais básicas para o diálogo e abrir uma janela de oportunidades para a gente continuar essa discussão. E por isso que eu gostaria de, mais uma vez, agradecer por esse espaço, entendendo que a gente está aqui iniciando uma travessia, iniciando um diálogo,
né, iniciando uma parceria para transformar e tornar a nossa cidade uma cidade mais sustentável e inclusiva. Então, que fique isso para a nossa mente, né? A importância dessa nossa mobilização coletiva, né? Que a gente guarde isso na memória, guarde isso no coração, para transformar a nossa cidade numa cidade sustentável e inclusiva, para que a desigualdade ela seja algo que não esteja presente no nosso dia a dia, tá bom? Então, essa mobilização coletiva que vocês estão fazendo é fundamental e, sem dúvida, a gente entende que isso aqui é o primeiro passo, né? Outros diálogos virão, com certeza a oportunidade de a gente construir outras estratégias. Até mais, estou à disposição aí para a gente continuar esse diálogo em outras oportunidades.